Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos a esse canal Dr. Crypto na área, e agora eu entrego para vocês aquela rápida análise, né, de todo o contexto macroeconômico e Bitcoin. Então, ontem nós começamos a montar a carteira do canal, né? E se você faz parte do Copy Trade lá na BingX, inclusive tem link na descrição se você não tem conta na BingX, automaticamente já foi montada a sua carteira também, e nós montaremos hoje na sequência, a partir de terminar de gravar esse conteúdo, a gente vai fazer uma live de membros para a gente poder fazer todo o ajuste de produção de carteira, vamos montar posições de proteção and stops. Então, se você faz parte do Copy Trade, tudo isso é montado automaticamente para você. Caso você não faz parte do Copy Trade, está fazendo pela mão, no spot, seja como for, é importantíssimo que você assista essa live. Depois dessa live de membros, faremos uma live aberta para todos, onde a gente vai discutir sobre altcoins, oportunidades, estratégias e tudo mais. Certo? Então vamos lá? Vamos rapidamente? Análise de índice de medo e ganância no mercado acionário. Nós estamos em 62, no mercado cripto 73, ganância, quase na extrema ganância, razão pela qual se faz necessário você montar uma proteção desses aportes que nós fizemos ontem, ainda que mínimos, né? Os aportes foram bem pequenos ontem, mas exatamente contando com esse perigo de um mercado eventualmente esticado e poder fazer uma correção. ETF de Bitcoin, tivemos uma entrada de 117 milhões nos ETFs de Bitcoin. E quando a gente vai para o gráfico, nós temos aqui o dólar, né? O dólar aqui armando um movimento de alta, formando topos e fundos ascendentes no diário. Ainda com essa correção de hoje, ele não chega a perder a mínima, então ele continua em tendência de alta. O euro continua em tendência de queda, né? Topos e fundos descendentes, porém com um ponto aqui de recuperação. Desculpa, gente. Dólar real. Dólar real, nós temos o dólar que continua perdendo valor frente ao real. E quando a gente vai falar no S&P 500, inclusive formando um possível ombro-cabeça-ombro aqui, viu? No diário. No S&P 500, a gente tem um movimento que depois que ele faz o rompimento desse triângulo para cima, ele fecha o gap no dia de ontem, né? A gente tem essa marcação do gap aqui. E agora nós temos gaps para baixo. E esse gap realmente é preocupante, porque logo o primeiro gap aqui, ele já acionaria, né, um pivô de baixa, porque ele perderia a mínima anterior. Então isso é complicado. Na Nasdaq, nós temos aqui um movimento de resistência das médias móveis e possível retorno para fechamento dos gaps. Dow Jones, nós temos aqui a mesma coisa. O Dow Jones ainda está buscando fechar o seu gap acima. Vamos ver o que acontece. E o ouro? Cara, o ouro retoma alta aqui, ou melhor, ameaça retomar uma alta. Não chegou a perder o fundo anterior, então ele está com topos e fundos por enquanto, né? Se mantendo dentro de uma ascendência. Ele fez essa alta, fez recuo e agora ele faz um topo mais baixo e um fundo mais alto. Então ele entra no movimento triangular aqui dentro. Isso aqui também é importante para nós, principalmente quem tem exposição a ouro, assim como eu. Certo? Que mais que nós temos? Bitcoin, o próprio Bitcoin, né? E quando a gente vai falar de CME, o Bitcoin Futuros, ele abre e deixa um novo gap para trás. No dia de ontem para hoje, ele deixou mais um gap para baixo, são 3 gaps para trás. E nós temos também o Bitcoin no spot, que está no movimento alto. Ele chega aqui numa região de sobrecompra no diário. Realmente é um ponto que exige cuidado e atenção. Que mais? Além disso, nós temos aqui algumas questões bem interessantes. A nossa própria carteira se valorizou, acho que 10% de valorização toda a carteira. Detalhe que a gente não está com aporte total, tá? Então a gente tem uma boa valorização de altcoins e a gente começa a perceber isso pelo próprio gráfico do Ethereum, né? Que fez um grande movimento de alta. Nessa região que era suporte, agora virou resistência. Por esse candle a gente já vê isso. E no gráfico Ethereum /BTC, nós vemos um movimento também altista, o que acaba impactando o gráfico de dominância do Bitcoin. Então nós podemos ter aqui, quem sabe, uma forte correção dessa dominância, um reteste desse canal de alta rompido. Eu vou até ampliar aqui. Aí, para a gente monitorando esse canalzinho, que ele é de extrema importância. E seguimos agora acima desse canal, porém já tivemos uma agressão para dentro desse canal. Obviamente, se o Ethereum começa a ganhar corpo frente ao Bitcoin,
nós temos um contexto mais interessante ainda para a alta nas altcoins. E a nossa exposição foi feita uma mão muito pequena no Bitcoin e mãos muito maiores em altcoins. Por essa razão, tá? Porque aí o Bitcoin a gente não tem um risco-retorno muito interessante, as altcoins, né? Numa eventual lateralização do Bitcoin aqui em cima, né? Vamos supor que o Bitcoin fique aqui lateralizado, a gente pode ter altcoins estourando para cima, então a gente quer aproveitar esse movimento. Então toda a estratégia de como a gente está montando nossa carteira, dos valores de aporte, métodos de realização, como que a gente vai realizar esses ativos, os lucros desses ativos, como é que a gente vai distribuir esses lucros depois, né? Você vai colocar só em dólar, você vai colocar em euro, em ouro, ou até, quem sabe, no Bitcoin. Tudo isso a gente compartilha junto com os membros. Se você não é membro ainda, considere se tornar. Se você já é membro, não perca a live, começaremos agora imediatamente na sequência desse vídeo. E se você, por um acaso, não é membro e não pode ou não quer se tornar membro, aguarde que depois da live de membros, provavelmente faremos uma live aberta com todos para a gente bater um papo e montar, analisar geminhas. Quem sabe a gente vai ver o que a gente vai fazer na live aberta, onde todos participarão e trazendo principalmente o conteúdo estratificado dessa live de membros que acontecerá anteriormente. Então, os melhores oportunidades, cuidados, tendências de mercado, tudo isso a gente vai compartilhar nessa segunda live que faremos, que será aberta após essa de membros. Certo? É isso? Juízo, sucesso e tudo de bom.